Olá, tudo bem? O vídeo número 2 de narcisista e amantes, ou vítima secundária, se você preferir. Por que eu falo vítima, como eu falei lá no primeiro vídeo? Porque ninguém que está num relacionamento com um narcisista é um relacionamento normal. Sempre vai ser uma vítima. Então, como eu estava dizendo no outro vídeo, o narcisista ele sempre vai ter desculpas e mentiras para se ausentar tanto do relacionamento principal ou para justificar que ele não pode estar presente 100% do tempo com a vítima secundária. E ele sempre vai manter a vítima secundária no seu círculo, dentro de uma forma de segredo. Se a vítima descobre que ele está casado, aí ele tem também os argumentos ideais para isso. Mas sempre quando ele começa a se aproximar de uma vítima, o narcisista nunca está casado. Ou ele mora com a mãe, ou ele mora sozinho, ou ele mora em alguma kitnet, ou ele mora em algum lugar, mas ele nunca vai estar casado. O narcisista sempre vai falar para a vítima que ele é solteiro, o narcisista sempre vai pagar de solteiro, ele nunca vai admitir que está casado, e vai manter a vítima no relacionamento por manipulação. Então, na maioria das vezes, quase que 100%, a vítima, ela é manipulada e ela é feita vítima mesmo. Ela não está no relacionamento. Mas se o narcisista falasse que era casado, ela ia entrar no relacionamento? Não ia. A pessoa tem ética, tem moral. Mas ele não falou que estava casado e ele deu provas que estava solteiro porque ele passou finais de semana com a vítima, ele conseguiu manipular em casa para dizer que precisava viajar, fazer alguma coisa, se ausentar de casa, ou simplesmente ele sai. Narcisista, ele não é muito de dar satisfação para a vítima principal que ele mantém no relacionamento. Então ele vai conseguir manter as outras vítimas no seu círculo de relacionamento, principalmente nos relacionamentos sexuais. Mas todas as pessoas que se mantêm no relacionamento com o narcisista só mantém essas pessoas pelo benefício. Se a vítima descobre que o narcisista é casado, então ele entra com diversas desculpas manipulativas, justificando que, na verdade, ele se apaixonou por aquela pessoa, que agora ele gosta dela, mas que ele não consegue sair do relacionamento por diversos problemas, ou porque tem um filho, porque não pode sair por causa do filho, porque o filho tem problema, ou porque a mulher está doente, ele não pode abandonar ela agora, porque ela está com câncer, porque... Sabe, narcisista ele é inescrupuloso. Se ele tiver que falar que a vítima principal, que no caso seria a esposa, está morrendo, ele vai falar que está morrendo. Se ele tiver que falar que a vítima principal já ameaçou de morte, que se ele sair de casa ela vai matar ele, e que ela é extremamente tóxica, que ela é manipulativa, ou inverter os papéis, ele vai falar, porque ele é mentiroso patológico. Nada que sai da boca de um narcisista é aproveitável. Quando eu falo nada, é nada. Nada que sai da boca de um narcisista é aproveitável. Tudo para o narcisista é manipulação. Então ele vai conquistar essa outra pessoa, vai fazer o love bomber com a vítima secundária, nós poderíamos chamar de amante, mas eu prefiro usar vítima, porque é uma vítima também. Então, às vezes, as mulheres do narcisista, a vítima principal, como eu chamo, às vezes ela fica com ódio, com raiva da amante, porque aceitou um relacionamento com um homem casado. Só que 100% das amantes ou vítimas secundárias não sabe que ele é casado quando ele começa a conquistar a vítima. Ela só vai descobrir que ela é casado depois, se ela for esperta e for atrás de querer resolver essa questão de saber se ele é casado ou não. Mas tem muitas vítimas secundárias que são manipuladas, se apaixonam e aceitam as mentiras do narcisista como verdade, porque nós, pessoas normais, nós não acreditamos que alguém pode ser tão miserável, tão baixo, tão podre quanto um narcisista. Nós não acreditamos que alguém seria capaz de ter um relacionamento, ter uma esposa ou ter um marido, estar casado e mesmo assim manter outros relacionamentos extraconjugais através da base de mentir que é solteiro, de mentir
coisas terríveis sobre a vida de outras pessoas. E nós não conseguimos descer a esse nível, por isso é mais fácil a gente acreditar na mentira do narcisista de que ele é solteiro, né, do que a gente acreditar que é uma pessoa casada tentando ter um relacionamento extraconjugal. Então, por isso que eu gosto de chamar de vítima também aquelas que seriam supostamente amantes de narcisista ou o homem que é amante de narcisista. Por quê? O narcisista sempre vai manter as pessoas através de mentiras e manipulação, até mesmo a vítima principal. E quando ele é descoberto, quando ele é desmascarado, quando a vítima principal descobre que ele tem amante, ele vai pôr a culpa na amante. Ele vai dizer que lá, ou a vítima secundária, como eu falo, foi ela que se aproximou, porque ela está com problema, porque ela está com dificuldade, porque ele pensou no primeiro momento só em ajudar, mas daí acabaram se envolvendo, mas que não vai acontecer mais, ele vai largar daquela pessoa, ele vai se afastar. Ah, mas é porque ele gosta da esposa? Não, é porque ela é a vítima principal e é a vítima ideal. É a vítima que dá a ele suporte financeiro, é a vítima que dá a ele casa, carro, status, né? Porque o narcisista, ele gosta de validação. O narcisista não gosta de ser chamado de traidor, ele não gosta de ser descoberto, desmascarado. Ele precisa ter validação. O narcisista gosta de ser admirado, exaltado, ser colocado no altar, de ser adorado por quem ele é. Por isso que fora de casa, o narcisista é uma pessoa incrível, maravilhosa com os terceiros. Ele não tem amigos, né? Mas ele é um cara extremamente legal com as pessoas de fora. E não são seus amigos, mas ele precisa criar um personagem de homem ou de mulher perfeita para fora de casa. E dentro de casa a gente já sabe que o narcisista faz um inferno dentro de casa, né? E humilha a vítima e desvaloriza a vítima. E ainda quando ele tem uma amante, uma vítima secundária, ele põe a culpa na esposa ou no marido, vítima principal, que traiu porque não tem atenção, porque não tem carinho, porque não é valorizado, porque não é respeitado, porque a outra pessoa não faz as coisas que ele quer, porque a outra pessoa só pensa nela mesmo, que é extremamente egoísta. Quer dizer, o narcisista vai inverter os papéis de novo para sempre pôr a culpa na pessoa que está com ele, na vítima principal, ou na vítima secundária que se aproximou e que deu em cima dele e que ele só pensou em ajudar. E é sempre, as desculpas são as diversas, tá? Mas a verdade, a gente sabe que isso é o caráter do narcisista, ou seja, ele não tem caráter. Mas isso é os modus operantes do narcisista. Nunca estará somente com uma vítima. O narcisista sempre vai ter uma grade de 2, 3, e assim, se ele puder, dentro da logística, ter 5 vítimas, ele vai ter 5 vítimas. Tá? Então, o narcisista, ele é extremamente traidor. E, infelizmente, mulheres ou homens que são carentes emocionais e dependentes emocionais acabam se mantendo no relacionamento como vítimas secundárias por manipulação do narcisista. E quando ele é descoberto, ele ainda inverte a situação e a culpa sempre vai ser da vítima, nunca do narcisista. Ele é perfeito, ele merece ter mais do que uma pessoa, ele merece trair porque você o prejudicou, você não o valorizou, você não dá a atenção que ele precisa, você não o adora tanto quanto ele deve. Desculpa, gente. Tanto quanto ele deve ser adorado. Pense nisso.